Ritalina ou Venvance? Ritalina, Atenze, Medato, Ritalina LA e Concerta são as mesmas substâncias, o metilfenidato. Venvance é outra substância, lisdexanfetamina. Ambos são medicações de primeira linha para o tratamento do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De uma maneira geral, o que difere, a diferença entre ambas é o tempo de ação. Ritalina de 3 a 5 horas, Ritalina LA de longa ação de 6 a 8 horas, Concerta de 10 a 12, Venvance de 10 a 14 horas. Embora o laboratório da Ritalina LA de longa ação afirme que ela funcione por 10 a 12 horas, a maioria dos pacientes não concordam com esse tempo de efeito. Eles falam que funciona bem menos. Então, alguns pacientes eles sentem muito mais eficácia com o metilfenidato, outros pacientes já sentem uma ação muito mais potente com a lisdexanfetamina. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, por isso a necessidade de uma boa avaliação. Em termos de custo, o metilfenidato é o mais barato de todos. O problema é que o paciente precisa ter disciplina, porque ele precisa ser tomado várias vezes ao dia, por causa da vida curta, por causa da ação muito curta. Às vezes o paciente precisa repetir 2, 3, até 4 vezes ao longo do dia. Geralmente o paciente com a Ritalina LA de longa ação, 2 vezes ao dia já é o suficiente. O Venvance e o Concerta, por ter uma vida maior de 10 a 12 a 14 horas, isso não precisa ser repetido, às vezes no máximo 2 vezes ao dia. Algo muito interessante sobre o TDAH é que os pacientes mais velhos, aqueles pacientes que já aprenderam a dominar os sintomas do TDAH e que são bem-sucedidos e disciplinados, geralmente eles tomam o metilfenidato 10 mg só quando precisam resolver alguma demanda maior, porque com uma ação da substância de 3 a 5 horas, então eles precisam da medicação em uma determinada tarefa só. Então isso é muito interessante. Com o passar do tempo, às vezes o paciente consegue ficar até sem a medicação. E se você precisa de alguma dessas medicações, procure ajuda especializada. Não tome medicação por conta própria.